Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês para mais uma divulgação de resultados da SCT Energia. Comigo hoje estão também presentes nossa CFO e DRI, Clarissa Sadoc, assim como os demais diretores da companhia e nossa equipe de RI. Indo para o slide 2, iniciando a apresentação, trazemos os principais destaques da companhia que contribuirão para o resultado que serão apresentados nessa teleconferência. O segundo trimestre de 2019 conta com importante conquista dentro dos 3 pilares estratégicos da companhia. Vamos iniciar pelo pilar de crescimento e diversificação. Destacamos aqui o avanço físico das obras da fase 2 com o nosso complexo Solar Oeste, que tem a previsão de entrar em operação completa para o terceiro trimestre de 2019. Vale salientar que irá entrar um ano antes do início do PPA regulado. Também como destaque nesse pilar, adquirimos a opção de compra de 500 megawatts de pipeline Greenfield eólico no estado da Bahia, em linha com nossa estratégia de crescimento em fontes complementares à hídrica e estruturação de cluster com foco em sinergias operacionais. A assinatura desse acordo garante um período de exclusividade para aquisição de 500 megawatts de capacidade eólica em uma região com elevado fator de capacidade, em estágio avançado de desenvolvimento. Temos forte demanda de mercados mapeada e nossa equipe comercial trabalha para fecharmos contratos de longo prazo com clientes no segmento comercial e industrial. Uma vez fechados os contratos, iniciaremos a implantação deste projeto. Vamos falar um pouco de Alsertão 3. As partes seguem trabalhando nas condições precedentes para a conclusão da transação, conforme divulgado em fato relevante. Tivemos em junho uma decisão da ANEEL sobre a revogação da fase B do complexo e atualmente avaliamos o impacto dessa decisão. Passamos para o pilar Excelência Operacional. Destacamos o fechamento de 2 novos projetos na categoria Geração Distribuída, com grandes consumidores comerciais. Além disso, reforçamos o êxito na venda de energia para o médio prazo durante o primeiro semestre deste ano. E com isso atingimos 95% da meta de contratação de energia do nosso portfólio de 2019 a 2023, considerando um nível ótimo para cada um desses anos. Conseguimos realizar estas vendas com preço médio acima do nosso portfólio atual, graças ao nosso time de inteligência de mercado, que identificou uma janela de mercado criada pela hidrologia atípica do início deste ano. Este maior nível de contratação do portfólio garante maior previsibilidade para os nossos resultados. Por fim, no pilar Excelência Operacional, como adiantamos na divulgação de resultados do trimestre passado, em abril de 2019, refinanciamos mais de 2 bilhões de nossas dívidas, um movimento que permitiu o alongamento do prazo médio em 2 anos, além de otimizar o custo de covenant da carteira atual. Em linha com o nosso compromisso de geração de energia limpa, esta é a primeira missão de projeto solar a receber o selo Green Bond. A Clarissa dará mais detalhes sobre esta operação ao longo da apresentação. Indo para o slide 4, mostramos a evolução das obras do Complexo Solar Oeste. Como já falamos em outras teleconferências de resultado, o complexo é formado por 2 fases e, quando completo, adicionará 144 megawatts de capacidade instalada ao nosso portfólio, com um EBITDA anual estimado por volta de 70 e 80 milhões de reais. Já com obras concluídas, a fase 1 está operando em teste desde março desse ano e sua entrada em operação comercial acontecerá ainda na primeira quinzena deste mês. A fase 2 do complexo tem mais de 90% da obra finalizada e sua entrega está confirmada até o final do próximo trimestre. Queria destacar que este contrato entrará em operação com mais de 1 ano antes do início do seu PPA regulado. Além disso, a estratégia de composição desse complexo, nesses moldes, reforça a visão da companhia em compor seu portfólio com projetos que tenham sinergia e que tragam retornos atrativos para os nossos acionistas. Indo para o slide 6, mostramos o perfil dos nossos contratos fechados nesse trimestre com clientes comerciais na modalidade de geração distribuída. Crescemos nossa capacidade instalada em 8,3 megawatts por mês de parceria com a rede McDonald's e com a rede de farmácias São João.
Os contratos possuem duração de 12 anos e preços acima do portfólio atual. Com a McDonald's, faremos uma das maiores plantas solares remotas de um único cliente no país, contando com 5,8 megawatts instalados, que abastecerão 39 lojas. Já com a rede gaúcha de farmácias, a capacidade instalada é de 3 megawatts, o que será suficiente para abastecer cerca de 200 lojas e tem potencial para ser expandida até 9 megawatts. Este novo contrato, além de trazer uma nova receita de venda para a companhia, traz a oportunidade de cross-selling com outros serviços oferecidos pela STET. Para a McDonald's, além de planta solar, faremos a migração da rede para o mercado livre de energia por meio da nossa comercializadora varejista e assumiremos a gestão de energia de 196 unidades do grupo, todas aqui no sudeste do estado de São Paulo, Rio e Minas Gerais. Juntos, os projetos mostrarão a capacidade da STET no desenvolvimento de novas frentes de negócio que visam atender às necessidades dos nossos clientes, incluindo os nossos projetos mencionados. A companhia já conta com 15,5 megawatts de projetos nessa modalidade, fazendo com que ela se torne um player cada vez mais relevante neste mercado em ascensão no Brasil. Passando para o slide 7, reforça a mensagem mostrada no início dessa apresentação com a foto do portfólio atual. Hoje temos mais de 95% de energia referente aos nossos níveis de contratação ótimo, já contratado para o médio prazo, enfatizando nossa atuação para combinar preços atrativos de venda com a redução da volatilidade dos resultados por meio de ações que mitiguem o risco hidrológico. Dessa forma, passo a palavra para a Clarissa, que falará sobre o resultado financeiro da companhia. Por favor, Clarissa. Obrigada, Ítalo. Bom dia a todos. Passando agora para o slide número 9, vou falar um pouquinho do resultado da STET. O EBITDA do segundo trimestre de 2018 foi de 270 milhões, enquanto que o EBITDA do segundo trimestre de 2019 foi de 225 milhões. Destacamos aqui 4 principais variações. A primeira é a estratégia de SASO, que foi responsável pela redução de 32 milhões nesse trimestre, quando comparado ao mesmo trimestre do ano passado. Nossa estratégia de risco e retorno no negócio hídrico sempre visa a mitigar riscos de até 95% dos cenários hídricos. O que estamos vendo agora ao longo de 2019 foi um verão seco e um inverno úmido, o que tem sido bastante atípico. A segunda explicação da variação do EBITDA é o ganho que tivemos no MCSD em 2018 no ativo eólico. Ano passado, tivemos um ganho extraordinário de 27 milhões no segundo trimestre, com a descontratação de parte da energia de Alto Sertão 2 no mercado regulado e recontratamos essa energia no mercado livre com preços mais elevados. Esse ganho extraordinário de 2018 não irá se repetir ao longo de 2019. Além do impacto de 27 milhões nesse trimestre, teremos também um ganho no terceiro TRI de 18 de 17 milhões e um ganho de 14 milhões no quarto trimestre de 2018. Outro item da variação do trimestre é a entrada gradativa dos ativos solares, que já contribuíram com 14 milhões nesse trimestre. Em relação ao OPEX, a variação de 5 milhões é explicada principalmente por 1 milhão de custos com as operações solares, 2 milhões com custos de crescimento e 1 milhão com a opção de compra dos 500 megawatts de pipeline Greenfield, que o Ítalo mencionou há pouco. A inflação seria responsável também por um aumento de quase 3 milhões de reais, mas esse impacto da inflação não é percebido, uma vez que otimizamos outros gastos que mitigaram, então, esse aumento. Passando, então, para o slide 10, vemos que o lucro líquido da companhia totalizou 35 milhões no trimestre. Trouxemos aqui também um gráfico de esteira para dar mais detalhes dessa variação. Além dos 3 primeiros itens que eu já expliquei no slide anterior, acho importante também falar de outros 3 aqui. O primeiro seria a maior depreciação entre os períodos. Esse novo patamar de depreciação reflete o crescimento da companhia em função dos investimentos feitos nos últimos 12 meses. Lembrando que esse é um item não caixa.
O refinanciamento de metade da dívida da companhia gera um impacto pontual nesse trimestre de 8 milhões líquido de imposto. O refinanciamento ele tem um NPV positivo e os ganhos da redução de custo a gente já vai começar a perceber a partir do próximo trimestre. Além disso, assim como na linha de depreciação, temos o efeito do crescimento da empresa, gerando mais despesa financeira pelo aumento de 800 milhões da dívida bruta. De maneira resumida, a principal mensagem desse slide é que mais de 75% da variação do lucro reflete itens não recorrentes, como a SASU hídrica, o MCSD, que só teve em 2018, e os custos do refinanciamento da dívida nesse trimestre. Por último, importante mencionar aqui que aprovamos a distribuição dos resultados do trimestre na forma de dividendos. Se somarmos os proventos pagos nos últimos 4 trimestres, chegamos a um dividend yield de 7,7% em um ano. Passando agora para o slide número 11, mostramos aqui a estrutura de capital da Tietê. Ao mesmo tempo que estamos crescendo a Tietê, estamos também adequando a estrutura de dívida. Como eu mencionei no último slide, em abril desse ano refinanciamos cerca de 50% da nossa carteira de dívida com a nona emissão de debênture. Essa nova emissão tem um prazo médio de 8 anos e um custo médio de 5,2% ao ano após impostos. Esse refinanciamento está fazendo com que a dívida total da companhia tenha uma redução de 1 ponto percentual de custo e um aumento de prazo de quase 2 anos. Além disso, essa nova emissão vem com um perfil de covenant mais adequado para uma empresa em crescimento. Com a nona emissão, fomos também pioneiros em debêntures de projeto solar com certificação Green Bond aqui no Brasil, como o Ítalo mencionou no começo da apresentação. Os recursos dessa emissão foram destinados a Guaimbê e Oroeste. Com isso, fechamos o trimestre com uma dívida líquida de aproximadamente 3 bilhões e uma alavancagem abaixo de 3 vezes. Passo agora, então, a palavra para o Ítalo para as considerações finais. Obrigada. Obrigado, Clarissa. Conforme mostrado pela Clarissa, tivemos um impacto no cenário ideológico incomum em nosso resultado. A SGT continua trabalhando para estar preparada em caso de recorrência de cenários atípicos. Para mitigar essa volatilidade dos resultados da companhia, estamos focados na estratégia de diversificação de portfólio. Para finalizar, em uma breve retomada dos principais destaques desse trimestre, reforçamos que o avanço das obras de Oroeste e o acordo da companhia na compra do pipeline eólico mostra a diligência na execução da estratégia de diversificação da companhia, visando o balanceamento do portfólio com o intuito de diminuir a volatilidade dos nossos resultados. No lado comercial, mostramos a nossa capacidade de aproveitar a oportunidade de mercado, a contratação de nosso portfólio de médio prazo e também para fechamento de novos contratos em diferentes modalidades, expandindo nossa frente de receita. Por fim, a captação de mais de 2 bilhões com o intuito de refinanciar dívidas antigas mostra o esforço do nosso time em ajustar a estrutura de capital da companhia aos movimentos de crescimento que vêm se concretizando ao longo do trimestre. Isso mostra a capacidade da Tietê de se preparar para as oportunidades que possam surgir pela frente. Abro agora a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Bom dia a todos, obrigado pelo call. Minha questão é bem rápida, só queria saber se pudesse passar um update na questão do GSF, como que estão vendo a negociação aí do texto base do PL 10.985, e se tem alguma expectativa de quando que a gente pode ter mais detalhes de como que vai ser o cálculo do prazo da potencial extensão da concessão. Obrigado. Oi, Kaique. Obrigado pela pergunta. Bom, a gente sabe que passou lá pela Câmara dos Deputados, né? E foi agora para o Senado aí com uma nova nomenclatura de PL 3975/2019, sobre a tutela aí do senador Eduardo Braga. Olha, a gente, como a gente vem sempre enfatizando aqui nos outros calls, a gente apoia a resolução dessa questão.
o mais rápido possível. Obviamente que foi muito diligente da Câmara dos Deputados em aprovação dessa pauta na velocidade que foi, né? E óbvio que, além da questão do ISF, haviam outros pontos ali que foram debatidos e acabou tendo que voltar para o Senado. A gente espera que nas próximas semanas, né, essa questão seja votada pelo Senado, inclusive para limpar aí a pauta para outras votações, até mesmo com um montante de importância maior do que essa. Tá joia, muito obrigado. Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. A próxima pergunta vem de Gabriel Francisco, XP Investimentos. Olá a todos, muito obrigado pela pergunta. A pergunta acho que vai tanto ao Ítalo como a Clarissa. Nesse contexto do Alto Sertão, das discussões da ANEEL, cabe à empresa, nesse momento, talvez realizar algum ajuste na proposta, com potencial risco maior pelas autorizações da ANEEL, até um pouco na fase A, que é dado que a fase B acho que não tem muito mais o que fazer. Era isso, muito obrigado. Oi, Gabriel, obrigado pela pergunta. Gabriel, a gente está focado nesse momento em resolver as condições precedentes, né? Já foi publicado aí um fato relevante, o SPE assinado, né? Então, nosso foco agora, mesmo sabendo que houve a questão da fase B, nosso foco agora é concluir as condições precedentes. Perfeito. Muito obrigado, Ítalo. Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1, estrela 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Ítalo para as considerações finais. Bom, agradeço a todos pelo interesse na SGT e por nos acompanharem em mais uma teleconferência de resultados. Espero encontrá-los novamente na próxima divulgação. Eu, Clarissa e o time da RI continuamos à disposição para eventuais dúvidas aí nos seus canais devidos. Muito obrigado e um bom dia a todos.